7 crenças limitantes sobre o dinheiro que me impediam de crescer financeiramente. Durante muito tempo na minha vida eu achava que o meu problema era ganhar pouco. Hoje eu percebo que existiam algumas crenças sobre o dinheiro que eu tinha, que eu trazia comigo desde a infância e que essas crenças estavam me impedindo de alcançar certas coisas. E elas também estavam dirigindo as minhas decisões sem que eu percebesse. E eu só fui me dar conta disso depois de muito tempo, depois de perder muito tempo e também perder algum dinheiro. Eu vou fazer um resumo aqui da minha vida para contextualizar para que vocês consigam entender a segunda parte do vídeo. Eu comecei em 2018, eu comecei a empreender no digital. E de lá para cá, eu venho fazendo várias tentativas de várias formas e algumas deram certo, outras deram muito errado. Eu errei muito, eu quebrei muito a cara nesse caminho, mas valeu para aprender. Mas não é sobre isso que eu quero falar aqui. E aí depois de 2018 eu venho empreendendo, conciliando com o CLT e chegou num ponto, né, no ano, foi 2024. Aí finalmente eu consegui acertar a mão, eu faturei mais de 100 mil reais no digital e não foi do dia para a noite, lógico, mas foi num período e eu cheguei a bater esse faturamento. E para mim era uma coisa muito nova, eu não estava acostumada a ganhar esse dinheiro. E acho que eu fiquei deslumbrada, enfim. E depois de um tempo, não por gastar com coisas aleatórias, mas eu não soube manter o padrão. Eu não soube manter o padrão do meu negócio para ele continuar faturando. E aí eu comecei a não faturar, comecei a empatar, chegou num ponto que comecei a ter só prejuízo e eu tinha que pagar as contas, enfim, aquilo ali virou uma bola de neve e eu perdi tudo. Eu quebrei, não consegui mais elevar o meu faturamento ali naquele ponto. E aí, diante disso, eu tive que voltar para o CLT. Eu já tinha saído do CLT só para empreender, mas depois disso aí eu não consegui mais voltar com o faturamento. A minha cabeça também não estava muito legal, porque o emocional começa a falar muito alto. Se a gente não tiver um controle emocional, uma estabilidade muito boa, aí que a gente cai mesmo. E aí eu voltei para o CLT. Só que depois disso, e isso já foi muito recente, isso aí foi ano passado, eu comecei a me questionar por que que eu sempre conquistava as coisas e perdia essas coisas. Eu sempre conquistei, mas chegava uma hora que eu perdia aquilo ali. Eu dei o exemplo aqui do faturamento, mas tem outros exemplos também na minha vida. E parece que eu dava 2 passos para frente e 3 para trás, né? Isso aí eu não percebi ao longo do tempo. Eu vou botar aí, foram 10 anos mais ou menos, eu não tinha essa consciência, mas hoje parece isso. Quando eu olho para trás, eu sinto que parece que eu não percorri esses 10 anos. Os 10 anos passaram, sim, mas eu de conquista. Eu conquistava e perdia, conquistava e perdia. E eu comecei a me questionar por que isso. Falei, por que eu consigo as coisas, eu faço tudo como tem que ser feito e chega um certo momento eu perco aquilo ali. Eu comecei a me questionar, comecei a aprofundar para me conhecer, para entender por que eu era assim. E nesse ponto eu comecei a estudar sobre autoconhecimento e comportamento humano. E com isso eu comecei a mapear a minha vida. Mapear mesmo, eu comecei a entender certos padrões que eu tinha, comecei a escrever, é isso que eu estou querendo dizer com mapear, para eu poder entender aonde que eu estava errando. E se eu continuasse repetindo esses mesmos comportamentos, esses mesmos padrões que eu repeti durante 10 anos, a minha vida, quando eu chegar daqui 10 anos para frente, ela vai estar da mesma forma. Então, eu identifiquei que era aí que eu tinha que atacar. E foi aí que eu percebi que eu não tinha só problema com o dinheiro. Eu tinha muitas crenças relacionadas ao dinheiro que estavam me impedindo de prosperar. E prosperar, que eu digo, não é só financeiramente, é prosperar emocionalmente, profissionalmente, em todas as áreas. Essas crenças estavam me impedindo de fazer isso. Primeira crença, eu acreditava que ganhar pouco era o meu problema. Mas ganhar pouco nunca foi a única explicação. Durante muitos anos eu acreditava que o problema era o meu salário, que eu ganhava pouco e pelo fato de ganhar pouco eu não conseguia conquistar as coisas que eu queria, as coisas materiais. Só que na realidade não foi bem assim, porque mesmo eu ganhando mais, eu continuava com aqueles mesmos comportamentos. Os meus padrões não mudavam. Então, eu poderia ter um aumento de salário ou eu poderia ter um complemento de renda com o meu empreendimento e mesmo assim eu continuava
tendo esses problemas financeiros. E agora eu estou falando especificamente de dinheiro mesmo. Então, o meu salário podia aumentar, ou eu podia fazer mais dinheiro, uma renda extra, que eu ainda assim continuava tendo problema com dinheiro. E tem um ponto que eu lembro, que nessa época que eu empreendi, que eu consegui faturar alto, né, ao meu ver, eu estava faturando bem mensalmente e apareciam várias coisas. Isso é muito engraçado falar. Aparecia, apareciam vários problemas que eu tinha que resolver. O meu cachorro, eu tinha que levar meu cachorro no veterinário de uma doença, tinha que comprar remédio, acontecia alguma coisa, o, o carro dava um defeito, sei lá. Aquele dinheiro ali que eu ganhava, acontecia algum problema que ele já tinha um destino. Eu não sei explicar, assim, eu pensando isso, eu acho isso muito doido, mas era o que realmente acontecia. E depois de estudar sobre isso, né, eu acredito muito, não sei se você acredita, se vocês acreditam, mas depois de estudar sobre isso, eu vejo que o meu padrão era um padrão que estava acostumado com pouco. E eu estava sempre focada na falta, sempre com medo do dinheiro não dar, porque afinal de contas eu trabalhava para pagar a conta. E quando eu comecei a ganhar um dinheiro além do dinheiro que eu estava acostumada, o meu cérebro identifica: olha, isso aqui não é normal. Você não está acostumado a ganhar isso aqui. É claro que isso é inconsciente. E então ele começa a arrumar formas de dispensar esse dinheiro rápido. Então eu mesma começava a arrumar formas. Talvez o carro poderia esperar, né? Se não fosse uma coisa urgente, talvez o problema poderia esperar, mas eu arrumava formas de despachar esse dinheiro ali muito rápido. Isso é muito inconsciente. Mas hoje, sabendo disso, eu acredito que era exatamente isso que eu fazia. Então, hoje, eu penso que isso não está muito relacionado com o quanto a gente ganha. É óbvio que se a pessoa ganha muito pouco, é claro que a conta não fecha. E a maioria das pessoas a gente sabe que hoje no Brasil aí atualmente elas ganham pouco e tem filhos e família, então realmente a conta não fecha. Mas muitas vezes o padrão da pessoa, aquilo que a pessoa está acostumada, aquilo que a pessoa acredita, é o que conduz ela sobre como ela vai gastar aquele dinheiro, como que ela vai usar aquele dinheiro. Então, hoje eu penso que tem muito menos a ver com quanto a gente ganha e muito mais a ver com a forma que a gente lida com o dinheiro em si. A segunda crença. Eu acreditava que eu precisava encontrar a ideia perfeita, mas essa ideia perfeita que eu tanto buscava me manteve parada. Nessa minha trajetória, nessa minha jornada, e desde 2018 que eu comecei a empreender, eu sempre queria buscar a ideia perfeita. Eu tinha várias ideias, mas eu queria ter 100% de certeza de que aquilo ali ia dar certo. E verdade seja dita, ninguém tem certeza de nada. Porque por mais que a gente tenha certeza, né, tem coisas que a gente tem certeza, aquilo ali pode dar errado, ninguém sabe o dia de amanhã. E eu queria ter 100% de certeza de que aquela ideia que eu tinha ali estava certa. Só que eu queria ter certeza antes de colocar a ideia em prática. Então eu ficava buscando, a minha cabeça ficava buscando ideias, eu tinha ideias, elaborava, colocava tudo no papel, tudo direitinho, pensava, gastava uma baita de uma energia, ficava até noite sem dormir, para no final das contas não tirar aquilo ali do papel. Ou então tirar, às vezes eu tirava ela do papel mesmo, colocava em prática, mas eu não tinha a consistência, eu não tinha a sabedoria de manter aquilo ali pelo tempo que ela precisa maturar. Porque as coisas não acontecem do dia para a noite, então qualquer ideia que seja, ela precisa de um tempo para ela começar a aparecer os resultados. E eu não sabia esperar esse tempo, eu não tinha essa sabedoria. Eu queria tudo para ontem. Então, se as coisas começavam a dar errado, e naturalmente elas começavam a dar errado, até porque eu acho que eu já entrava programada para isso, eu não confiava em mim, então eu tinha a ideia, eu sabia que aquela ideia era válida, mas eu, de forma muito automática, não confiava em mim para levar aquilo adiante, para fazer aquilo dar certo. Então eu já entrava com a cabeça sabendo de que aquilo ali ia dar errado. E naturalmente passava um tempinho e eu acabava desistindo daquilo ali. Então eu já tentei blog, eu já tentei afiliada de infoproduto, eu já tentei tráfego pago, eu já tentei rede social, já tentei mini site, eu já tentei muita coisa. E tudo isso funciona, né? Tudo isso funciona, ou pelo menos funcionava, mas eu não tinha a consistência de manter. Eu começava e parava, ou então eu ficava pulando de galho em galho.
Eu não focava, eu tô com isso, com aquilo, tudo ao mesmo tempo. Tudo em fase de crescimento ali, onde você está plantando ainda. Porque quando você já está com as coisas todas estruturadas em um negócio e você querer ter outro, ok, mas eu não. Eu estava começando, eu não sabia nada, estava aprendendo e eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. E eu acabava desistindo. E eu tinha um defeito, e isso é uma coisa muito profunda assim em mim, que eu tenho que me policiar muito. Eu sempre ficava encontrando um defeito aonde não tinha. Então eu queria ficar consertando coisas que não iam mexer ponteiro. Assim, coisas bobas, detalhes bobos que não iam mexer ponteiro. O que que eu digo mexer ponteiro? Mexer ponteiro é o que vai fazer o meu negócio rodar. E o que que faz um negócio rodar assim? O que que eu estou querendo dizer na realidade? O negócio precisa dar lucro. E então, em vez de eu focar naquilo ali, no que ia me trazer lucro, eu ficava focada em detalhes totalmente nada a ver. E na minha cabeça eu achava que aquilo fazia diferença, só que aquilo não fazia diferença nenhuma, então eu tinha a sensação de que estava em movimento, mas eu estava em movimento sim, só que era tanta energia gasta naquele movimento que não ia valer de nada, que o que eu precisava fazer, eu não fazia, eu não sabia que eu precisava fazer aquilo. Então esse movimento gastava muita minha energia, como ele não mexia ponteiro, né, eu não via o resultado, eu acabava desistindo. E qual a conclusão que eu tiro disso tudo? A ideia perfeita, ela nunca apareceu. Até porque todas essas ideias que eu falei aqui, elas são boas e elas funcionam. Tem muita gente aí que ganha dinheiro, que já ganhou, enfim. Então o que mudou foi que eu comecei a executar com inteligência e com direção. Porque executar eu sempre executei, mas eu executava o que não precisava ser executado. Agora eu executo com inteligência. E uma coisa que eu levo de lição é que nem sempre estar em movimento é estar evoluindo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Às vezes você pode estar em movimento, você pode estar executando coisas, mas isso aí não vai te levar para onde você quer chegar. E a terceira crença, ela tá de mão dada com essa segunda, que eu confundia preparação com adiamento. Ou seja, eu queria estar 100% preparada para começar. Então eu tinha um perfeccionismo muito grande. Eu lembro que assim que eu comecei mesmo, eu queria fazer tudo perfeito, tudo, tudo nos mínimos detalhes perfeitos, tudo. Eu deixava de fazer coisas porque eu achava que estava ruim. Eu tinha muito medo de fazer errado. Eu tinha medo das pessoas me verem errando. Então eu ficava esperando uma confiança. E ali o tempo foi passando, porque essa confiança ela não ia vir, porque na realidade a confiança ela não vem antes. É claro que cada pessoa é uma pessoa. Tem pessoas que são muito autoconfiantes, porque lá na infância os pais dela, ou quem as criou, ajudou elas a formarem essa autoconfiança. E elas trazem isso para a vida adulta, porque tudo é processo. Agora, quem não teve isso aí na infância e não desenvolveu isso aí, cresce um adulto que não confia em si. E a confiança, ela vem depois que você dá o passo. A confiança, ela não vem antes. Então, primeiro você tem que fazer para depois você sentir confiança. E você tem que fazer com medo mesmo, porque quando você faz e aquilo ali valida, você teve uma ideia, você executou e validou, aí sim você vai ficar mais confiante para você continuar, para você dar continuidade naquela ideia. Agora, esperar que a confiança vai vir antes, muitas das vezes ela não vai vir. E o perfeccionismo também, ficar naquele negócio de querer tudo perfeito, de querer começar com a câmera perfeita, o cenário perfeito, a edição perfeita. Eu perdia horas, horas e horas e horas fazendo esse tipo de coisa que não mexia um ponteiro. Porque afinal de contas, é claro que a edição importa, o conteúdo não, a qualidade importa, o som importa, mas o que mais importa é a mensagem, é o conteúdo. E a quarta crença, eu acreditava que estudar mais ia me fazer ganhar mais. Só que mais conhecimento não paga boleto. Ter mais conhecimento não significa que nós vamos ter mais dinheiro. E isso era uma coisa que eu tinha muito forte na minha cabeça, porque eu fui treinada, eu fui muito ensinada de que para você ter sucesso na vida você precisa estudar. E tudo bem, eu super concordo com isso. Eu não estou aqui para falar que não é para pessoa estudar, não é isso. Eu concordo. Só que eu desenvolvi na minha cabeça por algum motivo de que eu tinha que ter muito conhecimento para eu ganhar mais dinheiro. Então eu ficava eternamente
adquirindo conhecimento, comprando mais conhecimento, estudando mais coisas, com a esperança de que aquilo ali me trazer mais dinheiro. Só que o conhecimento sem a execução não vai fazer nada. Se eu tenho um conhecimento, mas eu não executo nada, aquilo ali não vai me gerar renda. Então, eram livros, cursos e mais cursos, um planejamento infinito, que eu só planejava, 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 e nunca tirava aquilo ali do papel, pesquisas e mais pesquisas, mas eu não executava. Então, imagina que a pessoa tem um conhecimento muito bom em algum assunto qualquer, e esse assunto tem demanda, mas ela não vem para a internet para ela executar. E como que o dinheiro vai aparecer? Porque para ela fazer dinheiro, para ela ganhar dinheiro, ela precisa de pessoas, ela precisa de gente consumindo aquele conteúdo e pagando para consumir aquele conteúdo. E se ela não executa aquilo, se ela não faz o que tem que fazer, e ela só fica com o conhecimento guardado, como que o dinheiro vai aparecer? Então, no meu caso, o conhecimento, ele só virou dinheiro quando eu comecei a executar, quando eu larguei essa, essa ideia de que só o conhecimento magicamente ia me dar mais dinheiro. O conhecimento, sim, vai me dar mais dinheiro, mas eu preciso executar o que precisa ser executado em cada caso específico, claro, mas conhecimento sem execução não paga boleto. E a quinta crença que eu trago hoje, eu queria muito provar valor antes de construir valor. E o que eu estou querendo dizer com isso? Eu acredito que isso venha da infância também, porque muitas das coisas que a gente passa vem da infância, que é lá que a gente aprende. Então a gente traz coisas da infância para a vida adulta. E eu cresci com uma necessidade muito grande de ser aceita nos lugares. É claro que quando eu era criança eu não sabia disso, mas hoje eu sei disso. Eu tinha muito medo de ser excluída, eu tinha muito medo de ser diferente das outras crianças, e eu me sentia diferente das outras crianças, porque o que aquelas crianças faziam, eu não fazia. Então eu me sentia diferente delas, elas tinham comportamentos que eu não tinha, e eu pensava que se eu não fosse igual a elas, elas iam me excluir. Então eu queria que elas me aceitassem no grupo, então eu fazia o que elas faziam, eu seguia a boiada, não porque eu queria, por, mas porque eu não queria ser excluída, porque eu me sentia estranha, né? A gente sofre bullying, né, na escola, e querendo ou não, tem sempre uma pessoa ou outra ali que é mais descolada que vai falar de você, que vai rir de você, e eu não queria isso. Eu não queria essas pessoas me vendo como estranha. Então, eu fazia o que elas faziam, porque eu tinha essa necessidade muito grande de ser aceita naquele grupo ali. E tudo bem. Tudo que eu fazia, eu colocava uma pressão enorme em tudo mesmo. Isso aí eu não consigo lembrar exatamente de onde veio. É lógico que veio da minha infância, mas eu não tenho aquela lembrança do fato em si. Mas eu colocava muita pressão em tudo. Eu achava que eu não podia errar. Essa é a palavra certa. É isso que eu tô querendo dizer. Não podia errar. Eu acho que era porque quando eu fazia alguma coisa lá na minha infância, alguma coisa errada, uma coisa besteira, deixei um copo cair. Eu brigavam comigo e brigavam de um jeito assim desnecessário, que é só um copo que quebrou. E então, sei lá, eu acho que eu cresci achando que eu não podia errar. Então, tudo que eu ia fazer, eu colocava uma pressão muito grande de que eu não podia errar. E eu errava, porque a gente erra, né? Todo mundo erra. E eu acho que isso criava evidências na minha cabeça de que eu não era boa, porque eu não queria errar, mas eu errava. E eu sempre vou errar. E a sensação que eu tenho é que eu ficava querendo provar para as pessoas que eu era confiável, que eu era capaz, esse tipo de coisa. E hoje, sabendo disso tudo, e isso foi graças ao autoconhecimento, que a gente não nasce sabendo isso, se não ensinarem isso pra gente na infância, a gente não descobre. E hoje eu sei que eu não preciso provar nada para ninguém. Embora às vezes eu peça a opinião de pessoas, claro, mas eu não preciso provar para essas pessoas nada. Eu não preciso da aprovação delas para eu fazer o que eu quero fazer. Se eu tiver que fazer alguma coisa que todo mundo vai achar estranho, se aquilo ali for lícito, se aquilo ali estiver dentro da minha verdade, se aquilo ali for o que eu acredito, eu não me importo com o que a pessoa vai falar. Então, hoje eu sinto que eu estou construindo e sem precisar provar nada para ninguém. Eu estou fazendo o que precisa ser feito, sem precisar ficar esperando que as pessoas aprovem aquilo ali que eu estou fazendo. E isso a gente tira um peso enorme das costas, porque eu acho que só quem já passou por isso
Eu não sei nem se eu consigo explicar isso em palavras aqui, talvez quem esteja ouvindo já passou, entende o que eu estou falando, mas a gente tira um peso enorme da cabeça, das costas, de quando a gente cresce, a gente traz isso 30 e poucos anos, e depois que você descobre que você não precisa carregar todo esse peso, que você não precisa dessa aprovação para viver. É como se a gente tirasse realmente um peso das costas e começasse a andar de verdade. E uma sexta crença, essa é muito doida também, é até difícil de acreditar, é que quando eu comecei a ganhar dinheiro, de fato mesmo, um dinheiro ok, eu acreditava que se eu parasse, que se eu descansasse, eu ia perder tudo. Isso é muito engraçado. Então, eu trabalhava que nem uma louca. A minha busca por fazer mais dinheiro sempre foi por liberdade. Então, eu queria ter uma vida mais, com os horários mais flexíveis, uma vida mais leve, longe da indústria, longe do CLT, daquela pressão de trabalho e tudo mais, daquelas horas que a gente fica no trânsito, daquela loucura e tudo. E quando eu vim empreender, né, que eu saí e fui somente empreender, era exatamente o que eu estava fazendo. Eu trabalhava tanto, mas tanto, mas tanto, e eu tinha a sensação de que eu ia perder. Eu pensava assim, eu não posso parar de trabalhar, porque se eu parar de trabalhar, esse dinheiro vai sumir. Eu vou parar de fazer esse dinheiro. Então eu trabalhava de 6 até as 23 horas. 6 horas da manhã eu já estava acordada, já estava trabalhando, não conseguia tomar um café direito, era café na frente do computador, e eu tinha muito essa sensação de que eu ia perder tudo. Então, ganhar mais dinheiro não eliminou o meu medo do dinheiro. Olha que coisa doida. Eu comecei a ganhar mais dinheiro e eu continuei com medo do dinheiro. Olha só que doideira. Isso é muito doido. Era para eu não ter medo do dinheiro. Olha como isso é profundo, né? São muitas camadas. Eu ganhava muito mais do que o meu salário, 5, 6 vezes mais, e eu tinha medo de perder aquilo ali. Medo, 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 medo. Então eu trabalhava muito, 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 estava muito cansada. Porque eu pensava, se eu parar, tudo acaba. E acabou. Porque, como eu contei no início, eu quebrei. Não foi por não trabalhar, porque eu trabalhava. Só que eu trabalhava naquilo ali que não mexia ponteiro. Depois que eu parei de faturar o que eu queria, né, na realidade não era o que eu queria, era o que precisava, né, para manter ali o equilíbrio, para eu conseguir pagar todas as despesas. Depois que eu parei de fazer isso, o meu emocional abalou muito. E aí aí o meu medo de perder aumentou mais ainda. Então eu ficava trabalhando em coisas que não iam mexer ponteiro, eu não tinha direção. E acabou que eu perdi. Então, o medo de perder não eliminou perder, né? O que que eu tô querendo dizer? Eu tinha muito medo de perder e eu acabei perdendo de qualquer forma. E o outro ponto é, fazer mais dinheiro não eliminou o meu medo do dinheiro, não eliminou o meu medo de perder dinheiro. E a sétima e última crença, eu acreditava que o meu problema era somente dinheiro, era somente financeiro, mas não foi bem por aí. Hoje eu entendo que tudo estava relacionado à autoestima, a essa validação que eu sempre busquei a vida inteira, sempre busquei validação externa, ao meu medo, essa autoconfiança que eu nunca tive, eu nunca confiei em mim, até porque eu sempre criei evidências para mim mesma de que eu não era capaz. Sempre que falava que eu ia começar alguma coisa e eu realmente começava, mas eu não mantinha. Então aquilo ali fortalecia a minha crença de que eu não era confiável. E eu fiz isso a vida inteira, obviamente sem saber, né? Hoje eu tenho essa consciência. Eu fiz isso a vida inteira. Então eu fui totalmente negligente com a minha vida, não tive orientação, enfim. E eu não tinha autoconfiança. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Então, no final das contas, não era só sobre o dinheiro em si. É tudo relacionado. Se a gente for parar para pensar, tá tudo interligado. Se a gente não estiver bem em qualquer área, a gente não vai conseguir fazer a outra área ficar ok, sabe? Eu vejo na minha vida isso, porque eu não consegui prosperar, e agora eu não estou falando somente de dinheiro, não consegui prosperar nas áreas que eu gostaria, porque todas as áreas estavam desreguladas e uma acaba impactando na outra. E por fim, hoje eu continuo construindo a minha vida financeira. Eu não cheguei nem na metade ainda da onde eu quero chegar, mas agora eu sei que eu não estou lutando contra o dinheiro. Eu estou mudando a forma que eu penso sobre ele. E eu acho que é isso que vai fazer toda a diferença. Então hoje eu sei que o dinheiro é meu amigo e ele trabalha para mim e não eu que trabalho para ele. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você concorda ou não concorda,
Deixa sua opinião aqui nos comentários, lembrando que o vídeo sempre continua aqui nos comentários. E eu vejo você no próximo vídeo.